Então, chegando no artigo 16, o processo, a instrumentalização do processo está finalizada. O projeto de regularização fundiária foi elaborado e aprovado. A documentação dos legitimados está completa. A modalidade está definida. As notificações dos confinantes, do proprietário da matrícula, mais o edital foi publicado. Todos os atos foram realizados. Então, chega o momento do saneamento do processo. Aqui é a fase em que eu entendo que a Procuradoria do município deve entrar. Ela vai analisar juridicamente se todas essas etapas cumpridas, elas estão de acordo com o texto da lei federal e se eventualmente o município tiver alguma normatização, se está de acordo com essa norma. Então, no artigo 17, caso tenha uma comissão, a comissão então decidiu o processo, elaborou a CRF e toda a documentação é encaminhada para o chefe do executivo. É o chefe do executivo que vai assinar a CRF e vai dar o andamento final ao processo dentro da prefeitura. O artigo 18 fala da publicidade do ato final, do ato de aprovação do projeto de regularização fundiária. Eu entendo que esse ato de publicidade, de aprovação, deve se dar por meio da publicação de um decreto municipal. Esse decreto vai dizer que aquele projeto do núcleo X ou Y foi aprovado. E assim vai se dar publicidade. Poderia um despacho administrativo ser publicado no Diário Oficial dando publicidade? Também. Eu entendo que a publicação do decreto é mais pertinente, mas é uma questão pessoal minha. Então, depois de finalizado o processo, aprovado, publicado o decreto que deu publicidade a esse deferimento, o processo original ele é arquivado na prefeitura. Porque eu entendo que o processo é arquivado ali e não é encaminhado original para nenhum outro setor, ou nenhum outro órgão, ou cartório, etc. Porque o processo ele tramitou na prefeitura e o município é responsável pelo arquivo. Então, se eventualmente daqui a 1 ano, 6 meses, ou mesmo durante a tramitação, por exemplo, o Ministério Público quiser fiscalizar essa tramitação, ou se algum interessado que eventualmente não foi notificado por qualquer motivo, queira ter acesso ao processo e protocolar uma impugnação tardia, ou fazer qualquer tipo de questionamento, ou entrar com uma ação anulatória, seja lá que providência tem que ser tomada, o processo tem que estar arquivado no município. Ele não pode estar longe da lei, porque o município é o ente que tem competência para o julgamento. Então, quando esse processo ele é encaminhado para outro órgão, ele deve ser encaminhado com cópia autenticada, etc., porque o próprio funcionário da prefeitura pode fazer isso, mas o original deve permanecer na prefeitura. Os artigos 20, 21 e 22 tratam da situação de quando o imóvel é público. Ele pode ser público municipal, estadual, federal ou até distrital. Então, nessas situações, a gente tem que saber como cada um desses órgãos lida com a transmissão dessa propriedade. Porque como o imóvel, por exemplo, se ele é aqui do estado de Santa Catarina, de onde eu estou falando, a providência que eles entendem necessária é ter uma aprovação da Assembleia Legislativa para desafetar esse imóvel. Esse é o entendimento que o Estado tem. Se é assim que se procede, se é assim que é a intenção do Estado e se assim vai tramitar mais rápido o processo, eu não vejo motivos para o município ter uma tramitação diversa dessa. Também trata da hipótese de, por exemplo, o imóvel ser municipal, de como cada município deve tratar. Seria interessante, sim, que houvesse a desafetação, apesar de que a lei federal ela não traz nenhum critério que tenha que ser obedecido para que esse imóvel seja transferido. Eu não estou falando dos critérios de valores, né? Que é quando a lei trata que o ocupante tem que pagar um valor, ocupante enquadrado na modalidade específica tem que pagar um valor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da tramitação. Como é que vai se dar a tramitação do processo de um terreno que está inserido em um núcleo matriculado em nome de um ente público, de um núcleo público pertencente ao município, ao Estado, à União. Nessas situações que eu estou me referindo. Então, há entendimentos de que não há necessidade sequer da desafetação. Que, por exemplo, se alguém paga o justo título por aquele imóvel enquadrado na modalidade E, notifica o proprietário da matrícula e isso é suficiente para que seja transferida
para que seja definido o projeto de regularização fundiária. Há outros entendimentos que sim é necessário passar por um processo de desafetação. Por prudência, eu indiquei no decreto que o projeto de regularização fundiária, quando trata de um terreno em área pública, passe por esse processo de desafetação. Mas eu lembro que não é um entendimento majoritário, há entendimentos em contrário, mas por segurança eu preferi incluir. O artigo 23, o parágrafo único, ele trata da seguinte situação. A lei federal traz uma norma geral, certo? Mas essa norma geral não prevê todas as situações. O decreto que eu estou sugerindo também pode não prever todas as situações e provavelmente não vai prever todas as situações. É por isso que eu entendi pertinente dizer que quando houver alguma lacuna, que são aquelas regras do direito, lacuna, então que a gente possa, uma lacuna, obscuridade, etc., na legislação, que o município tenha liberdade para decidir isso de forma fundamentada. E aí o artigo traz as fundamentações que podem servir para aplicação. O artigo 24 reforça a ideia de que o município, como órgão competente para julgar o pedido de legitimação fundiária, ele tem responsabilidade pelo andamento do processo e por fiscalizar o andamento dele. Esse processo deve seguir uma ordem lógica e cronológica. Então, não é possível trocar alguma manifestação por outra nova. Você precisa de alguma correção no projeto, então esse projeto deve seguir uma sequência, ele não pode substituir um projeto anterior que estava equivocado. Essa história do processo, ela deve continuar. O processo todo deve ter essa ordem lógica. É por isso que eu entendo que mesmo que seja um processo virtual, essa ordem deve permanecer. E é desaconselhável qualquer tipo de processo que seja um amontoado de projetos, de memoriais e de documentos sem que tenha essa cronologia. O artigo 25 traz a questão das áreas públicas que vão passar para o município. E é importante dizer que normalmente a gente está tratando de áreas que são privadas, porque qual é o histórico da ocupação normal, né? A maioria delas. Há muito tempo, quando se formaram as cidades, as áreas pertenciam a poucas pessoas. Grandes áreas pertenciam a poucas pessoas. Essas pessoas dividiam essas terras normalmente entre os filhos. As famílias eram grandes, então eram divididas entre vários filhos. Cada um desses filhos redividia as áreas e vendia. Mas elas sempre pertenciam a essas pessoas, ou àquela primeira pessoa. Estava no nome de pessoas privadas. E, com a consolidação, o município acaba implantando uma infraestrutura, água, luz, constrói o asfalto, mas sem que a área seja afetada ao poder público. Então a área continua sendo privada. Então, com esse processo de regularização, por exemplo, falando especificamente das vias públicas, elas oficialmente, se isso não aconteceu ainda, elas passarão para o patrimônio público. E aí a prefeitura vai ter mais segurança para poder investir dinheiro público. Porque acontece muito do investimento público acontecer em áreas privadas. Apesar a rua, por exemplo, até já ter recebido o nome. Não aconteceu um processo de regularização, o plano diretor não incluiu essa rua no perímetro municipal, enfim, pode acontecer muitas situações, mas com o processo de regularização, essas situações serão regularizadas. O artigo 27 traz a seguinte questão. Alguns estudiosos do assunto dizem que a data de 22 de dezembro de 2016 é o marco temporal para a posse, para a comprovação da posse do morador. Ou seja, se alguém apresentar um contrato para a prefeitura datado de janeiro de 2017, nessa tese, essa pessoa não teria direito a regularizar. Eu discordo, eu entendo que para mim o artigo é até claro, dizendo que a data, o marco de 22 de dezembro é o marco da consolidação do núcleo, independente do tempo da posse de um ocupante específico que esteja inserido nesse perímetro. Ou seja, se o núcleo, quando é aprovado o projeto de regulação fundiária, é aprovado o núcleo, não uma ocupação específica, não uma ocupação individual.
Então, o que deve ser levado em consideração? Se em 22 de dezembro de 2016, aquele núcleo ele estava consolidado. Se ele está consolidado, todas as ocupações dentro dele podem ser regularizadas. E aí, a título de segurança, aí eu sugiro então que o ocupante ele comprove uma posse anterior àquela de 22 de dezembro, mas não diretamente. Ele pode somar na cadeia possessória quem ocupava antes dele. O artigo 29 e 30 confirma algumas hipóteses que ficaram em aberto na lei federal. Então a lei trata de algumas exigências que o município pode deixar de solicitar, e aqui a confirmação. Então, o que o artigo diz? Não, o município realmente está deixando de exigir uma metragem mínima, uma ocupação mínima dentro do terreno, ou o distanciamento entre os imóveis, esse tipo de exigência. Então, o que a lei federal deixou em aberto está se confirmando aqui. É necessário que se confirme para não deixar uma brecha para que o requerente possa regularizar algo que o município não queira que ele regularize. Claro que dentro das permissões da lei federal. O município ele pode complementar a lei federal, mas nunca contrariar. O artigo 31 traz outra situação que ocorre muito, de apenas um legitimado apresentar o requerimento inicial na prefeitura. Então, quando o município elaborar o projeto de regularização fundiária, ou quem quer que seja que vai elaborar o projeto, esse projeto ele abrange o núcleo. Não há projeto de regularização fundiária de unidades individuais. Há projetos de núcleo. A lei é bem clara, dizendo que o levantamento topográfico será do núcleo e não da unidade. A unidade constará no levantamento topográfico, ou as unidades constarão no levantamento topográfico. E lá está bem claro que esse levantamento topográfico será do núcleo e não da unidade. O artigo 32, aí fundamentado no Código Civil, traz a possibilidade, na verdade é mais um esclarecimento, porque acontece muito, de menores de idade solicitarem o pedido de legitimação fundiária. É comum pais que estão se separando, querem deixar o imóvel no nome dos filhos, os filhos são menores, então no processo essas crianças serão representadas pelos pais, mas o imóvel será regularizado no nome dos menores. Tem que ficar claro que se houver necessidade de alienar esse imóvel depois de regularizado, precisa autorização do Ministério Público, é feito um processo para isso, tá? E os pais não são mais possuidores nem proprietários daquele imóvel, então os proprietários serão os filhos menores. Finalizando então, o artigo 34 e 35 traz algumas hipóteses das certidões de como o município vai providenciar se o legitimado ele precisa trazer essas certidões, ou se o próprio município pode providenciar, por exemplo, as certidões de propriedade, como vai ser a consulta junto a alguma secretaria de Estado para saber a limitação de um município ou não. Pois bem, acabo de finalizar esse módulo que trata da regulamentação do processo da legitimação fundiária. Eu espero que todos tenham compreendido. Eu quero destacar que essas normatizações que a gente sugere, elas não são absolutas, são apenas sugestões que o município pode ou não acatar. Aliás, eu entendo que o ideal é que cada município, dentro da sua peculiaridade, ele defina os seus requisitos. O que eu trago aqui são apenas sugestões que nós elaboramos com base na experiência. Eu trabalho com regularização fundiária há muitos anos, antes da publicação da lei federal, antes da criação da REURB. Então, eu acho que toda experiência é válida e eu estou aqui para contribuir, para que todos que assistam esse curso consigam absorver um pouco desse meu conhecimento. E é óbvio que a gente fica à disposição para tirar dúvidas e acatar sugestões. Eu acho que sugestões são sempre bem-vindas. A intenção é que sejam publicados outros módulos e outros cursos. Quero agradecer muito a audiência de todos. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.